Olá, sejam bem-vindos ao Escrevendo Educação, e o vídeo de hoje é sobre a educação jesuítica, que foi muito importante nos primeiros séculos da colonização brasileira. Primeiro a gente precisa entender quem são os jesuítas. Os jesuítas são uma ordem, ou seja, uma comunidade dentro da Igreja Católica que vive de determinado jeito, seguindo determinados preceitos, e essa ordem ela é especialmente letrada, proveniente da Universidade de Paris, e com finalidades missionárias, ou seja, de trazer almas para o cristianismo. Eles surgem durante o período da Reforma Protestante, em que essa conquista de almas, de trazer mais pessoas para o cristianismo, era especialmente forte. Eles chegam ao Brasil com os colonizadores, com o objetivo de conquistar os nativos, os índios, para o cristianismo. Quando eles primeiro entram em contato com esses índios, surgiu uma questão, era que se o índio tinha alma. E foi identificado que sim, o índio tinha alma e, portanto, ele era passível de ser introduzido ao cristianismo. Para isso, os jesuítas inicialmente convivem com índios, percebem seus costumes, vão conhecer seu modo de vida, principalmente sua língua, para que depois eles possam catequizar esses índios. O período de conversão dos índios, que foi o principal objetivo quando chegaram os jesuítas, pode ser dividido em duas tentativas, dois períodos. A primeira tentativa, eles iam de povoado em povoado, convertendo os índios e com base na lógica, na argumentação e às vezes no teatro e na música, para mostrar os comportamentos que eles deveriam seguir agora que eles estavam no cristianismo. Só que os índios, eles se convertiam aparentemente, eles faziam o que era mandado, só que quando os jesuítas iam embora, eles retornavam aos costumes antigos e o modo de viver deles. Os jesuítas então perceberam que isso não estava dando certo, né? Porque sempre que eles iriam embora, os índios iam voltar para o seu costume antigo. Então surgiu uma segunda tentativa, que foram os aldeamentos. Os aldeamentos moravam e viviam os jesuítas e os índios, de modo que eles podiam aplicar a disciplina rígida e católica com os modos de comportamento que eram vistos como adequados para os cristãos nos índios. Então havia sempre essa fiscalização, entre aspas, esse modo de vida que acabava sendo incorporado mesmo, então a conversão ela meio que ficava. Com o tempo e a presença dos jesuítas no Brasil, eles foram requisitados pelas elites católicas para ensinar os cristãos. Não era o objetivo inicial deles, eles não desejavam isso inicialmente, mas como tinha essa pressão dos católicos, da elite, eles aceitaram. Então eles criaram os colégios. Os colégios eram apenas para os cristãos, não era permitida a entrada de índios ou de qualquer outra pessoa que não fosse de origem cristã. Eles eram uma relação muito forte com as universidades. Eram como se fosse um preparatório para a ida à universidade que deveria ser cursado em Portugal. E a base era as humanidades clássicas, só que eles tinham um humanismo cristão, ou seja, havia censura de qualquer documentos ou livros que não eram condizentes com o pensamento cristão ou que poderia colocar à prova esse pensamento. Os jesuítas eles não estavam presentes só no Brasil, eles estavam presentes ao redor do mundo, de forma que haviam muitas trocas de cartas das vivências de vários lugares do mundo, até que foi desenvolvido, com base nessas cartas e nos pensamentos que eram elaborados, uma espécie de colégio canônico, que definia algumas práticas que eram para ser incorporadas pelos colégios jesuítas. Entre elas havia a moderação dos castigos, promover os debates com base na retórica, as aulas que eram sempre ministradas em latim e o foco na memorização de passagens bíblicas e tudo mais. Passado algum tempo, os jesuítas passaram a sofrer ataques dos bandeirantes, que viam os lugares dos jesuítas como uma oportunidade de trazer índios para a escravidão. Eles se opunham completamente ao projeto dos jesuítas e queriam simplesmente escravizar os índios. Então, com o tempo, as missões elas foram ficando isoladas e menores, enquanto os colégios prosperavam muito. Os colégios, era basicamente a única forma de educação que havia no Brasil, sendo que ela era completamente dominada pelos jesuítas. Depois, eles fizeram esse domínio por cerca de 210 anos e depois eles serão expulsos por Portugal
mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é basicamente isso. Espero que tenha dado uma boa introdução de como era a atuação dos jesuítas no Brasil. Qualquer dúvida, qualquer comentário pode deixar aí embaixo. E se quiser ver mais vídeos sobre educação, pode se inscrever no canal.